Olá pessoal, saudações a todos vocês, Deus abençoe, obrigado por fazer parte deste canal. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, deixe o seu like aí, nos abençoe e seja edificado através da palavra de Deus. Esse é um canal de discipulado, tá? Então hoje nós vamos começar aqui uma série muito legal mesmo. Nós vamos falar sobre o fim do começo. É um assunto que tem pairado sobre nós mediante o que temos vivido nesses dias, né? Dias tenebrosos, inclusive, dias em que a terra está muito confusa, né? Sacudida. Então, estamos precedendo o arrebatamento da igreja, ok? E decidimos falar desse assunto também por causa disso. Então, é uma série de discipulados que serão 3 vídeos. E se você puder, nos ajude compartilhando, enviando para que mais pessoas sejam edificadas, amém? Então nós vamos aqui estudar a Bíblia, ok? Isso daqui é um discipulado. Se você puder, pegue um caderno, uma caneta, vamos acompanhar juntos e fazer o uso da leitura juntos para que todos nós possamos ser edificados. Lembre-se que Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é o que lê, o que ouve e o que guarda a palavra santa desse livro, tá bom? Então vamos lá? O fim do começo. Queria ler com vocês aqui, falando de Mateus, capítulo 24. Vamos lá? Mateus 24, estou com a Bíblia aqui, ó. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler 3 versículos aqui, o 37, 38 e o 39. Está escrito assim, ó. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui no Evangelho de Mateus está sendo falado sobre os fins dos dias, né? Os sinais que antecedem, e é feita uma comparativa. Jesus aqui está falando, né, que como nos dias de Noé, as pessoas viviam loucamente despercebidas, desconcentradas acerca do que é a vida, do que é o plano e o propósito de viver. Aliás, muitos ou quase todos estão sobrevivendo e não vivendo. Essa é que é a verdade, né? As pessoas se preocupavam no comer, no beber, em casar, em descasar, e era uma bagunça terrível nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, Jesus disse assim que eles não perceberam Noé entrando na arca e não perceberam todo o movimento que estava em torno daquilo. E por quê? Estavam focados na vaidade da comida, da bebida e das festas, né? O casamento é a festa, é a vaidade. E então é comparado que como naqueles dias será também o fim dos dias, a vinda, o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Você tem percebido o quão distraídas as pessoas têm ficado? Pessoas que, muitas pessoas que eu conheço que têm tido o hábito de instalar aplicativos e aplicativos de jogos, de entretenimento, de vídeos. Hoje a humanidade já não se imagina mais viver sem uma Netflix, uma Globoplay, né? Aqueles que conseguem canais desbloqueados, o tal do Sky Gato. As pessoas estão entretidas e distraídas. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre isso no YouTube, digitar lá pessoas distraídas, você vai ver o tanto de vídeo engraçado que vai ter na plataforma do YouTube, de pessoas que na rua andam tão distraídas que trombam com postes, passam na rua sem olhar se está vindo carro. As pessoas estão muito distraídas. Você notou que mães esquecem bebês dentro do carro, bebês que acabam até morrendo por causa da distração, animais também que são esquecidos, né? As pessoas estão muito distraídas, elas não estão percebendo a cólera que está acontecendo no casamento, na vida emocional, porque elas estão tão entretidas, tão distraídas, que não estão percebendo os sinais do fracasso que estão cercando essas pessoas. Talvez você seja uma delas. Ultimamente a gente tem percebido que na igreja como um todo, as pessoas elas andam tão distraídas e preocupadas com o entretenimento, até mesmo dentro da igreja, né? Do templo, quando eu digo igreja é templo, né? As pessoas estão entretidas com a qualidade de coisas, não que isso seja errado, né? Mas
o show, a pirotecnia de tudo isso, e as pessoas estão cada vez mais distantes daquilo que é evangelho genuíno e verdadeiro. A igreja dos últimos dias é uma igreja que Jesus diz que ela conviveria com a iniquidade sendo multiplicada e o amor sendo esfriado. E existe uma preocupação muito grande em torno disso, como manter essa chama acesa, como manter-se vivo diante disso. Mas para não ficar só diante desse diagnóstico, e como eu disse, é um discipulado de Bíblia, da palavra, Jesus disse que como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Vamos ver então um pouco mais profundo como que foi lá nos dias de Noé? É muito fácil de achar porque está em Gênesis, né? Então vamos lá, em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Jesus disse que como nos dias de Noé as pessoas estavam tão distraídas, assim será também na vinda de Jesus, na vinda dele, né? Gênesis capítulo 5, está escrito assim, ó, lá no versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor Deus de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deixa eu só abrir aqui um parênteses antes de continuar a leitura. Esse arrependeu-se Deus de ter feito o homem é um subterfúgio para discussões intensas e imensas teológicas acerca do arrependimento de Deus. Afinal de contas, Deus se arrepende ou não? Né? Porque todos usam aquele famoso versículo de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é verdade, né? Mas dentro da teologia existem algumas coisas que, por exemplo, elas são designadas para nós entendermos melhor o que é Deus. Existem as figuras de linguagem profética, as tipografias, as conjecturas, e existe aquilo que a gente chama de antropopartismos. Antropopartismo é como eu posso entender Deus no seu sentimento. Então, Deus ele precisa se expressar de uma forma como eu posso entendê-lo. Então, isso é um antropopartismo. Se Deus ele não se expressar de uma forma humana, o ser humano não o entenderá. E é claro que também existem as traduções literais e aquilo que se perdeu ao longo de algumas traduções. No caso aqui de Gênesis 6:6, quando Deus diz que se arrependeu de ter feito homem, nas palavras originais do hebraico, quando escrito, esse arrependeu-se não deveria ser nesse sentido traduzido, mas o mais próximo do que no hebraico está escrito deveria ser, então, entristeceu-se Deus ou lamentou-se Deus de ter feito o homem. Deus ficou triste, não arrependido, porque se Deus tivesse se arrependido de nos ter feito, ele não mandaria o seu próprio filho Jesus, né? Então, não é que há uma confusão, uma bagunça de contraditórios bíblicos, versículos bíblicos, não. Existem erros de português, erros de traduções, e também a gente precisa entender como Deus queria se expressar, e a forma como ele queria se expressar tinha que ser de uma forma mais humana para que o ser humano pudesse entendê-lo. Então, existem algumas traduções muito legais para você ter de Bíblia, e eu sempre aconselho a King James, é uma versão americana, e tem a Almeida, a nova, a última versão Almeida, português de Portugal, né? Que ela usa, inclusive, nessa expressão de Gênesis 6, no versículo 6, então lamentou-se Deus, ao invés de então arrependeu-se Deus, ok? Então não é aqui um contraditório bíblico, tá bom? Vamos continuar a leitura? Então, lamentou-se o Senhor Deus de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, para quem acha que o dilúvio não pegou as aves do céu. Porque me lamento de os ter feito. Agora vamos pular para o versículo 11, tá? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, como nos dias de Noé será a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja? O que
estava acontecendo nos dias de Noé? Irmãos, olha só, queridos, vocês precisam ver que no capítulo 6 há uma expressão muito forte de tudo que acontecia no ser humano. O versículo 6 fala da lamentação, a tristeza de Deus de ver tudo isso, né? Mas se você for ver a leitura que a gente acabou de fazer, o versículo 7, a gente olha só o lance da destruição, da violência de Deus, né? Mas a expressão de tudo isso no versículo 11 é pela corrupção, né? A terra se encheu de violência, o caminho do ser humano estava todo pervertido. O ser humano estava tão terrível que desde o seu psique, das suas emoções, já havia pecado, né? O versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só malignidade. Então, Deus estava preocupado não era só com a conduta, mas era até com a imaginação, o planejar das ações, a maquinação do ser humano já era pecado. Não obstante, não foi dito, não teria sido dito por Jesus que o homem ele já peca, ele já adultera, ele já cai, não no ato, mas no seu pensamento, né? Na elaboração daquilo, no planejamento da imaginação da tentação, né? Então o homem ele não cai quando ele executa uma má conduta, ele cai quando ele planeja aquilo. Então a queda do ser humano começou a se multiplicar de uma tal forma que Deus ficou terrivelmente entristecido. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos nossos dias. Agora para pensar um minuto. Será que está muito diferente? Será que a maquinação de pensamentos terríveis nos nossos dias não está tão igual ou pior do que nos dias de Noé? Será que o ser humano ele não tem se corrompido? Falar de corrupção no Brasil é até motivo de piada, né? É até motivo de chacota. O ser humano de tão corrupto que de tão miserável que é nos seus pensamentos, a sua conduta, o brasileiro em especial é sempre querer levar vantagem, né? Claro que eu não estou generalizando, existem as raras e santas exceções, mas a gente tem contemplado uma falta de amor, uma falta de afeto muito grande nesses dias, assim como foi nos dias de Noé. E nesses dias em que Noé viveu e conviveu com isso tudo, Noé não compartilhou dessas coisas, porque uma coisa é você estar num ambiente pecaminoso. Jesus ele se assentou com pecadores, mas não pecou com eles. E nós vivemos assim, né? Jesus nunca disse que nós deveríamos nos esforçar para sair disso tudo. Não, na oração do Pai Nosso ele disse, venha o teu reino. Ele não nos disse, minha vontade é tirar vocês daqui. Não, a minha vontade é primeiro trazer o reino de Deus até aqui, até vocês, para que eles sejam santificados pela conduta santa de vocês. Afinal de contas, somos nação santa, né? Geração eleita, sacerdócio real. E olha, muitas coisas aconteciam naqueles dias. Algumas linhas de estudos apontam que foi naqueles dias que começou os princípios de sodomia na terra, né? Em que os homens se relacionavam excessivamente com mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres, seres humanos com animais. E isso subia como um cheiro desagradável de pecado podre às narinas de Deus. Flávio Joséfo detalha também algumas coisas interessantes. Você precisa ler a história dos Hebreus. Lá você vai ver um bastidor muito legal sobre isso também. Mas a grande questão é o fim do começo, que é o tema dessa nossa série de vídeos, foi muito terrível. Porque a Terra era uma recém-obra-prima criada pelo Senhor, né? Ela foi feita pelo verbo, Deus disse e aconteceu. Era um lugar muito virgem ainda, a terra ainda não era totalmente povoada, existiam milhões e milhões de espécies que talvez hoje já não existam mais, né? De animais, criações incríveis, paisagens paradisíacas, e Deus destruiu tudo isso por causa da corrupção
pela malignidade, pela maldade e pela violência do homem. Então, quando Jesus diz que assim como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, o arrebatamento da igreja, nós precisamos parar para pensar. Porque eu creio muito que nós estamos muito piores do que os dias de Noé. Então isso é sinal de que a volta de Jesus está muito iminente. O arrebatamento da igreja está muito próximo. Por isso nós não podemos brincar mais de ser cristão. Nós precisamos tomar algumas decisões com relação às condutas da nossa vida. Você que é convertido, você que é salvo, você que é lavado, remido no sangue de Jesus, passou pelas águas, você precisa voltar à essência daquilo que é cristão. Igrejas que brincam de ser igrejas, cristãos que brincam de ser cristão. E sabe, eu acho uma coisa muito engraçada, eu até estava falando isso esses dias. Você nunca vai ver um macumbeiro falando mal de macumbeiro, um médico falando mal de médico, um advogado falando mal de advogado, mas você sempre vai ver crente falando mal de crente, cristão falando mal de cristão, católico falando mal de católico, né? Porque o cristão abrange tudo isso. Queridos, vocês precisam entender que o diabo ele entendeu que o plano perfeito dele não é mais entrar na igreja, mas é colocar a igreja contra si próprio. Então, a satisfação já não existe mais. Você vê que os desigrejados têm crescido muito. Eu não vou no culto porque eu assisto uma live. Eu não vou no culto porque eu assisto um vídeo. Legal, isso edifica, mas não é o suficiente. Em Hebreus está escrito que nós não podemos deixar de congregar. Nada substitui a comunhão, o toque, a proximidade de estar com pessoas. Quem caminha sozinho está em péssima companhia. Olha o exemplo de Eva, quando decidiu se afastar do seu marido, andar sozinha, teve uma companhia de uma serpente. Então, não é que é errado você assistir o vídeo ou assistir a live, é bom também, mas melhor ainda é estar na casa do Senhor. Davi disse que vale mais um dia na porta da casa de Deus do que milhares de dias do lado de fora. Se só assistir live ou vídeo te fizesse ser um cristão e te alimentasse o suficiente, então quando você sentisse fome, era só você assistir um vídeo de culinária, né? E não precisava nem comer, porque te saciaria, mas não te satisfaz. Você precisa entender que a comunhão é necessária. Mas falando dos dias de Noé mais um pouquinho aqui, eu observei algumas coisas na história de Noé muito interessante, porque o que fez Noé ser escolhido no meio dessa geração tão ruim, tão violenta, tão perversa, tão pecaminosa? Deus estava incomodado com o pecado sendo gerado no coração, na mente do ser humano. E Noé se destacou, e por causa do destaque, por causa da conservação do coração puro que Noé tinha, Deus salvou mais 7 pessoas, que foi a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então, veja, por causa de um, Deus alcança sempre a casa toda. Então, você que está me assistindo e ainda não tem a sua família salva, pode ter certeza que antes da arca se fechar nesses últimos dias, você e a sua casa servirão ao Senhor. Deus só precisa de um para alcançar a todos e que todos sejam colocados dentro da arca, tá bom? Fique firme, não esmureça. Olha só, por que Noé foi, no meio de todos eles, separados? Olha, aqui no capítulo 6 mesmo tem a resposta. Eu pulei alguns versículos e eu pulei porque nesses versículos dizem as qualidades, os atributos que fizeram Deus escolher Noé como um refugiado, como um instrumento de uma nova civilização que começaria, uma nova humanidade que viria pela frente. Capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé. Então, por que Deus escolheu Noé, queridos? Porque no meio de uma geração tão corrupta, tão maldosa, tão maliciosa,
Pessoas assim são pessoas que têm energias ruins, né? Você já viveu do lado de gente assim? Gente que é enganadora, gente que é corrupta, gente que vive de guerra, gente que vive brigando, gente que vive se corrompendo, se prostituindo, né? Se deitando na promiscuidade. Tem um vídeo aqui no nosso canal que chama Os Ladrões de Energias. Os Ladrões de Energia. É um devocional, você precisa assistir. Você precisa entender que esse tipo de pessoa, eles acabam influenciando a gente. E a gente precisa tomar decisões, às vezes, de não brigar ou nos afastar no sentido de nunca mais ver, mas a convivência com esse tipo de pessoa pode atrapalhar a nossa vida, né? Pode atrapalhar as decisões da nossa vida e nos influenciar de uma forma ruim até. Então preste atenção, Noé, ele achou, Deus viu graça em Noé. E sabe o que é graça? Você sabe o que é graça. Graça significa favor imerecido. A graça de Deus para o ser humano é Jesus. O ser humano não merecia, mas Deus mandou Jesus. Jesus é a graça de Deus para os homens. Então, Noé teve a graça, Noé teve Jesus. Noé, ele faz uma junção de trindade, é um dos poucos personagens bíblicos, e aqui vai um código bíblico para você. Noé é um dos poucos personagens bíblicos que conseguem fazer a junção de uma trindade. Noé, ele está escrito aqui no versículo 9 que a gente acabou de ler, que ele andava com Deus, igual Enoque. Então isso era hereditário, isso ele recebeu do pai dele, do Lameque, que recebeu do outro. Então era uma família que descendia de pessoas que andavam, se relacionavam com Deus. Então aqui está Deus, a trindade, né? Deus é o topo da trindade. Noé teve graça de Deus, Jesus. Não à toa, Deus colocou Noé e sua família num lugar chamado Arca, que é um lugar construído de madeira. Madeira simboliza cruz, cruz simboliza salvação. Então Noé só se salvou porque estava em Cristo, ok? E Noé também foi agraciado com o Espírito Santo. Noé convivia, cirandava com a Trindade, né? E por causa dele andar com Deus e ter esse contato com a Trindade tão forte, ele tinha graça, ele tinha Espírito Santo, ele era um homem reto, ele era um homem justo. E onde que está a menção de que Noé tinha a presença do Espírito Santo? Lembra que quando acabou o dilúvio, Noé soltou uma pomba? A pomba é a forma corpórea da simbologia do Espírito Santo. Você vai ver isso lá no batismo de Jesus. Quando você lê no Evangelho de Lucas, você vai ver que quando Jesus sai das águas, uma pomba em forma corpórea vem sobre Jesus, né? Corpórea do Espírito Santo, é a representação máxima do Espírito Santo. Mas antes disso, olha só, no Gênesis 5, só você virar a página aí e voltar, lá no versículo 29, quando Noé nasceu, ele foi predestinado a isso. Olha lá, Gênesis 5, 29, chamou Lameque o seu nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então Noé recebeu esse nome, nome de Noé, que significa consolação. Nos libertará, nos aliviará daquilo que tem sido penoso. Então Noé foi chamado de consolador. Então aqui ele já recebeu um selo do Espírito Santo, né? Até porque se a gente for parar para pensar, ele foi predestinado a isso, né? Olha que coisa linda, você já parou para prestar atenção que Deus usou Noé para libertar a humanidade de uma gama de pecados? E essa libertação veio através de o dilúvio. Você usa o dilúvio, a tempestade, mas imagine, olha com clareza, Deus usou a água. A água. Você já batizou? Você já passou pelas águas? A água é o primeiro aspecto da libertação, da ação de libertação de Deus em nossa vida. Quando você se batiza, irmãos, você deixa lá naquelas águas, não só o seu velho homem, mas a sua conduta, a conversão. Você já tirou uma habilitação? Você dirige? Na autoescola, eles ensinam que a conversão,
O batismo é o ápice da conversão. Quando você faz uma conversão, significa eu estou mudando o rumo da minha vida. Eu não vou continuar andando no rumo que eu andava. Conversão é isso, é virar, é tomar um novo rumo. É por isso que quem realmente se converte, passa pelas águas, não pode ter as mesmas condutas do velho homem. Tem que se esforçar para viver uma vida nova. Não é fácil? Não é fácil. Mas Jesus não mentiu para a gente. Ele disse que no mundo a gente teria aflição, mas que era para a gente ter bom ânimo, né? Alegria de viver. Então, a vontade de Jesus é que não só a gente fosse abençoado, né? Mas tenhamos vida em abundância. Não é só o suficiente, é mais do que o suficiente. Aleluia! Então a vontade de Deus é essa. E nos dias de Noé, Noé foi retirado desse meio, dessa galera que foi toda condenada pela justiça de Deus, porque justamente Noé era um homem justo. E ele era justo porque ele andava com Deus. Não tem como você ser uma pessoa reta, de boa conduta, se você não seguir os princípios de Deus. E olha, eu digo isso até para quem não tem uma vida considerada religiosa ou espiritual. Existem até pessoas que conseguem seguir aspectos dos princípios de Deus sem nunca pisar num templo religioso. A pessoa, ela não precisa ser necessariamente católico, evangélico, para não roubar, para não matar, para não mentir, para não cobiçar a mulher do próximo. São princípios, né, de amar ao próximo como a si mesmo, que ultrapassa a religião, né? Jesus nunca fundou nada de religião. Ele veio para ser o Filho de Deus na terra e salvar a gente dos pecados. Ele nunca se preocupou com isso e a gente fica se preocupando tanto com isso, né? Então é por isso que a gente precisa parar nesses dias e analisar essas histórias, esses contextos e nos edificar. Por que Noé foi salvo do meio daquela geração perversa? Porque ele era um homem justo e justo por andar com Deus, ok? E outras coisas aqui a gente pode tirar como lição também. Noé, ele tinha as suas atribuições. Ele era um ser humano como a gente, né? Claro que numa qualidade de vida melhor, porque naquela época não se tinha tanta coisa ruim, desde a alimentação até o cotidiano de viver. Mas o Noé, ele tinha os seus hábitos. E olha só, o que Noé fazia antes do dilúvio, antes do fim? Olha só, aqui em Gênesis, no capítulo 9, a gente só vai ter uma real noção do que talvez ele fazia aqui em Gênesis 9, ó. No 9, aqui no versículo 20, fala que quando termina o dilúvio, eles saem da arca. No versículo 20 diz que Noé começou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Então Noé, ele no fim do dilúvio, ele sai da arca e ele planta uma vinha, né? E ali ele começa a lavrar a terra. Eu entendo, e muitas linhas teológicas, também Flávio Josefo escreve isso, no livro A História dos Hebreus, que Noé era lavrador. E por que ele era lavrador antes do dilúvio? Porque quando acabou o dilúvio, ele foi lavrar a terra, né? E você pode ter uma noção dessas coisas em vários personagens bíblicos, na história toda. Mas, para a gente resumir aqui e abreviar, porque os dias são maus, né? Olhe, por exemplo, a história de Pedro. Pedro, quando Jesus foi crucificado, antes dele ressurreto aparecer, Pedro andava desanimado, depressivo por causa das negações que ele teve. Ele abandonou Jesus, ele traiu Jesus 3 vezes. E lá no capítulo 19, 20, no 21 do Evangelho de João, quando Jesus aparece ressuscitado ali no mar de Tiberíades, né? Pedro, ele está escrito ali que Pedro voltou a pescar. Enquanto ele não viu a obra completa da cruz, a ressurreição, ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Então, é óbvio que depois de algum forte impacto emocional, as pessoas quando se recuperam e dizem dentro de si vida que segue, né? Depois de um período de luto, de uma período de doença, a gente tem que levantar a cabeça e tentar seguir. É lógico que as feridas vão ficar, cicatrizes vão permanecer, mas a gente tem que dar um jeito de prosseguir, né? E sempre pensando que esse plano de vida que nós estamos, especialmente essa palavra para você que perdeu alguém na pandemia, nesses tempos tão difíceis, não existe remédio para o luto. Você não compra um remédio na farmácia para matar a saudade de alguém.
Mas a gente precisa sempre lembrar que esse plano de vida que nós estamos é o menor da nossa existência. Daqui a pouco, quando todos nós fecharmos os olhos, acordaremos na eternidade. Ou, de repente, nem fecharemos os olhos, nós o veremos nas nuvens e seremos arrebatados, encontraremos com ele, e aí será glorioso. Porque Jesus disse que alguns não experimentariam a morte. Quem sabe se alguém é você, e se alguém sou eu, somos nós, né? Aleluia. Então o Noé, ele voltou a lavrar a terra. Então ele era um lavrador. Ele tinha a habilidade de fazer isso. Quando ele recebe o desafio de construir uma arca, e no próximo vídeo nós vamos falar da arca, para ele foi muito difícil. Ele nunca tinha pegado, acho que talvez nem existia materiais como prego, como martelo. Ele teve que adaptar ferramentas, situações. E sabe o que é legal? O Noé, por ele conviver tanto com Deus, andar com Deus, ser justo e ser reto, nenhum versículo da Bíblia menciona que Noé teve que implorar pedindo ajuda para o filho, para a esposa, para a nora. E ele provavelmente foi ajudado, porque para construir daquele tamanho, né, nem que for para segurar uma madeira, pegar um prego, ir ali buscar uma ferramenta, ele foi ajudado. E ele não precisou pedir ajuda. E eles estavam prestes a viver uma coisa que nunca tinha acontecido, não tinha chovido sobre a terra. Todo mundo acreditou, menos os que não conviviam com ele. E é difícil, porque às vezes Deus vai te dar uma visão, uma revelação de algo que parece impossível e inacreditável, mas quem te conhece vai seguir a tua visão, vai seguir aquilo que Deus colocou sobre você, né? Porque aquilo que você representa é maior do que aquilo que você é. Então você precisa acreditar nisso, e as pessoas que realmente te amam vão entender. Então, às vezes você perde tanto tempo tentando explicar para um, tentando explicar para outro, um mal entendido, tentando refazer alguma coisa. Calma, quem te conhece sabe quem você é. Sabe quem é você e a sua essência. Você não precisa implorar por amor, você não precisa implorar por atenção. Quem te conhece sabe quem você é. Mas o Noé, ele não era só um lavrador. A Bíblia solta, né, alguns códigos durante alguns outros textos sobre Noé. Por exemplo, eu meditei em um texto aqui em 2 Pedro, que fala, é uma coisa muito legal até aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Olha o que fala. No versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, os anjos caídos, os demônios estão tudo lá, trancadinho. Não perdoou o mundo antigo. Qual o mundo antigo? O mundo antes da queda do dilúvio. O mundo antes da vinda do dilúvio, né? Esse é o mundo antigo. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro, anunciador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele guardou Noé, pregoeiro de justiça, anunciador de justiça. Sabe o que eu aprendo? Além de Noé ser um lavrador, além de Noé andar com Deus, ser justo e reto, Noé era um pregador. Agora imaginem Noé pregando naqueles dias. E aonde Noé encontrava tempo para isso? Porque se você já fez um canteirinho, uma horta, cara, no mínimo você vai ter que regar de manhã, de tarde, tem que tomar cuidado com o sol, tem as pragas, demanda um cuidado e um certo tempo para ser lavrador. Aí você decide então dedicar parte do seu dia para Deus, você anda com Deus, para você ser justo e reto. Além disso tudo, você precisa ter a sua comunhão com a sua família, você precisa se dedicar ao projeto da construção da arca, porque quando Noé foi ao projeto da construção da arca, ele não deixou de cuidar da família e nem deixou de plantar o que ele tinha que plantar, senão ele não comia, ele não vivia. E além disso tudo, ele tinha tempo para pregar, e está escrito que ele era um pregoeiro de justiça. Então, como nos dias de Noé, assim será os dias que antecederam a volta de Jesus. Sabe que no meio de todo esse caos de pessoas más, pessoas violentas, cheias de pecado, haverão pregadores de justiça. Quem são estes? É você, querido.
É você, Deus está te equipando aqui nesse vídeo, Deus está te preparando na igreja que você vai, ou se você é de nossa igreja, se você é de outro ministério, de outra cidade, de outro estado, de outra nação, não sei onde esse vídeo vai chegar, mas você é um pregoeiro de justiça dos últimos dias, né? O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, está escrito isso, e comida e bebida era o que mais tinha nos dias de Noé, mas ele é justiça, paz e espírito. Justiça, paz e alegria no espírito. Então, você precisa pregar a justiça de Deus, o reino de Deus. O que é pecado. O que é errado. O que desagrada a Deus, desagrada a Deus. Não tente maquiar mais aquilo que é errado. Nós precisamos voltar a essa essência, não condenando, mas alertando. Não por causa do erro em si, mas por causa das consequências que isso pode gerar. Amém? Nós precisamos alertar o povo. Mas esse pecado a gente tem que entender porque a pessoa fez isso, porque ela caiu nesse erro. Não, irmãos, o que é errado é errado. E ao invés da gente maquiar o pecado, que é muito mais caro, a gente perde muito mais tempo, a gente precisa conduzir essas pessoas ao arrependimento. É muito mais barato, é muito mais rápido se arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. É quando eu deixo de fazer aquilo que eu fazia e de fato faço coisas novas, né? A gente vê nos cultos as pessoas chorando, indo na frente, nos apelos e toda aquela coisa. E você vê que muitas dessas pessoas são as pessoas que vão em todos os cultos, em todas as reuniões, mas não tem de fato uma mudança de vida, porque o arrependimento é da boca para fora, não há uma mudança genuína. Né? Questiona-se tudo, questiona-se liturgia, uso e costume, contribuição, se oferta, se dízimo, se é voto, se é isso, se é aquilo, se pode usar isso, se não pode usar aquilo. Irmãos, a gente estamos esquecendo de agradar a Deus, a gente está preocupado em agradar o homem. Nós precisamos agradar a Deus, agradar aquilo que realmente importa. Claro que nós devemos ter a ordem, a decência, a coerência e andar debaixo dos princípios, mas ao invés de a gente se preocupar tanto com as coisas, sabe, o religioso ele se preocupa com coisas. Aquele que é de Deus se preocupa com Deus e com as pessoas, não com coisas só. Então a gente precisa tirar esse estigma de religioso, essa capa de religiosidade da gente. Não, eu faço esse probleminha, depois eu vou lá e faço uma ação social, faço uma caridade. Claro que isso é importante, Deus ama quem faz isso, mas podemos fazer isso sem errar, sem fazer aqueles erros que a gente insiste, os pecados de estimação. Essa é a palavra. Abandone o pecado de estimação e você vai ver. Você vai ver como sua vida vai ser muito melhor e as coisas vão fluir muito mais naturalmente. Amém? Então eu deixo aqui para você esse primeiro vídeo, vou parar por aqui e faço um convite para você. Você que assistiu esse vídeo, encaminhe esse vídeo para alguém que gosta de Bíblia, que precisa ser discipulado, que ama a palavra de Deus. Se esse vídeo chegou até você, que não tem frequentado os cultos, está afastado do caminho do Senhor, se reconcilia. Nós vamos fazer uma oração agora, tá bom? Se reconcilia, volta com ele, tá? Busque uma mentoria espiritual de qualidade. Como que eu sei que eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, de uma mentoria espiritual de qualidade? É quando você anda com alguém que não quer o que você tem, entendeu? Mas quer que você simplesmente cresça, tá? Não são interesseiros, não são bajuladores, tá bom? Então, faça um favor para si mesmo. Volte a se apaixonar pela palavra de Deus. Aqui tem tudo. Esse é o manual do fabricante. Aqui tem tudo. Tudo que a gente precisa nesses últimos dias. Ok? E como nos dias de Noé, Deus livrou Noé e a família dele. Nesses últimos dias de atrocidades na terra, Deus vai livrar você e a sua família. Como eu creio nisso? Eu creio. Eu não aceito a ideia de você ir para o céu e sua família não ir. Você vai e toda a sua casa também vai em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Feche os seus olhos e nesta oração, deixe Deus falar com você, tá bom? E olha só, nessa oração, apresente ao Senhor aquilo que tem sugado as suas energias também, como eu disse nesse vídeo, aquilo que tem te atrapalhado de viver o propósito real nessa terra.
tá bom? E também apresente a minha vida, esse ministério. Aliás, se você quiser também ser um mantenedor, um abençoador, tá? Você pode fazer um Pix aí, pode abençoar de alguma forma as suas orações para que o evangelho continue a crescer, a se expandir. E, claro, a gente dedica de tempo, de alguns subterfúgios para fazer isso daqui, né? Tentar fazer o melhor possível, e estar na linha de frente nas trincheiras não é fácil. E você que tem Deus no coração e deseja abençoar de alguma forma, se puder, né, abençoe. Se não puder, ore. Se puder fazer um jejum, jejue, interceda, porque nós carecemos disso, nós precisamos disso, tá bom? Aqueles que vivem uma vida de justiça, eles precisam ser amparados pelos justos, né? E se o Senhor te colocou aí nesse vídeo, deixa o Senhor tocar em seu coração, tá bom? Com muito amor e carinho eu digo isso, tá bom? E com temor também. Vamos orar? Quero orar por você. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento de edificação. Nós meditamos na tua palavra e como foi gostoso. Eu aqui aprendi coisas também, revi coisas e passei por textos que eu há muito tempo não passava e que eu estava até despercebido. E falando de despercebido, Senhor, nos devolva o comando, a autoridade da atenção da nossa vida. Senhor, nos ajude a fazer um detox espiritual, mental, sentimental, emocional e tecnológico, por que não, da nossa vida. Nos ajude a viver e a conviver com pessoas boas, que nos ajude a alcançar o propósito de vida. Pai, tudo aquilo que tem roubado o tempo que é teu, o propósito que é teu. Há quanto tempo essa pessoa que está me assistindo não tem tido o hábito de andar com o Senhor como Noé andava? Há quanto tempo, Senhor, nós não temos parado, Senhor, para observar o quão mal tem sido, Senhor, a nossa geração. A gente chora, a gente fica desesperado por problemas, alguns por dívidas, outros por questões emocionais, outros por pensamentos malignos, mas pouco paramos para analisar o quão próximo está o fim. E sabemos que nesses dias o Senhor vai nos guardar. Por isso, essa pessoa que me assiste, que está fraco, está se sentindo afastado do Senhor, pegue na mão desta pessoa, Senhor. Faça uma nova aliança. Reconcilie-se com ele, Senhor. Na verdade, o Senhor nunca se afastou dele ou dela. Foram eles que se afastaram do Senhor. Essa pessoa que até tem estado firme, frequentado algum lugar, buscado o Senhor, mas que ainda não se dedicou totalmente. Senhor, proporcione uma experiência de fato verdadeira para essa pessoa. E que todas as casas que receberem esse vídeo, esse áudio, todas as pessoas que pararam para ser edificadas, possam perceber, ainda nesses dias, os sinais, as bênçãos de meditar, de ler e de guardar essas palavras. Que o Senhor possa abençoar a todos e a todas, assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, seu comentário. Espero que Deus tenha te abençoado. Um grande abraço e Deus abençoe.